Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Priscila. Entre a saudade e o arrependimento. Meu nome é Priscila, e antes de falar sobre o casamento que marcou profundamente minha vida, é preciso contar de onde eu vim, porque acredito que cada pedaço da minha infância e da minha juventude construiu a mulher que mais tarde se apaixonaria por Eduardo e viveria com ele uma história tão intensa quanto dolorosa. Nasci em Maceió, Alagoas, e cresci cercada de amor e de segurança. Meus pais, ambos médicos, eram figuras respeitadas não só pelo que faziam, mas pela forma como viviam. Sempre tão dedicados, mas nunca distantes, encontravam tempo para estar comigo e com meus irmãos. Eu era a filha caçula, a menina que todos olhavam com aquele misto de cuidado e encanto, como se fosse a peça final de um quebra-cabeça já bonito, mas que ganhou ainda mais cor com a minha chegada. Minha infância foi marcada por dias ensolarados à beira-mar. Maceió sempre foi esse lugar de paisagens de cartão postal, mas para mim, era simplesmente a extensão da minha casa. As praias eram meu quintal, o vento que vinha do mar embalava meus sonhos, e o cheiro de maresia se misturava com as lembranças mais puras que guardo da infância. Eu passava as tardes brincando com meus irmãos, inventando histórias, construindo castelos de areia que desapareciam com a maré, mas que, na minha memória, ainda permanecem de pé. O mundo parecia imenso e, ao mesmo tempo, tão seguro. Nada me faltava, nada me feria, e dentro de mim crescia a convicção de que a vida era feita de alegria simples e de amor verdadeiro. Meu pai tinha uma forma muito especial de me olhar. Sempre dizia que eu era a parte mais doce da casa, e que meu jeito delicado trazia paz depois de dias pesados de trabalho no hospital. Minha mãe, com sua doçura firme, me ensinava a enxergar beleza em detalhes, a agradecer por cada pequena coisa e a cuidar dos outros como forma de expressar amor. Eu cresci acreditando que o mundo era, de certa forma, justo, e que a bondade sempre encontrava um caminho para florescer. Durante a infância, também descobri a importância da fé. Meus pais nunca foram de impor religião, mas sempre transmitiram a ideia de que havia algo maior guiando nossas vidas. Lembro de momentos em que me sentava na varanda da casa, olhando o pôr do sol tingindo o céu de laranja, e sentia um tipo de paz que não sabia explicar. Aquilo era fé nascendo dentro de mim, uma confiança silenciosa de que Deus cuidava de cada detalhe. Essa fé, que parecia tão serena nos dias de menina, seria a mesma que mais tarde me sustentaria em tempestades que eu jamais imaginei atravessar. Na escola, eu era aplicada, curiosa, cheia de planos. Gostava de estudar, mas também sonhava com histórias de amor. Talvez porque cresci em um lar onde meus pais sempre foram cúmplices, eu acreditava que um amor verdadeiro era não apenas possível, mas inevitável. Via no relacionamento deles um exemplo que eu queria seguir. Um companheirismo cheio de respeito, amizade e entrega. Desde cedo, idealizei a ideia de encontrar alguém com quem eu pudesse construir uma vida tão sólida quanto a deles. Ser a filha caçula também me dava um lugar muito especial. Meus irmãos mais velhos seguiam suas rotinas, mas sempre havia espaço para me proteger, para me incluir. Às vezes, eu me sentia no centro de um círculo de cuidado, onde cada gesto era uma lembrança de que eu era amada. Isso moldou em mim uma expectativa natural de que o amor, quando chegasse, seria assim, protetor, seguro, inabalável. Eu não sabia, naquele tempo, que o amor adulto carrega fragilidades, escolhas difíceis, e que nem sempre basta amar para manter alguém ao lado. A adolescência chegou trazendo mudanças, mas, de certa forma, mantive a essência daquela menina sonhadora. Passei a sonhar não apenas com o futuro, mas com o tipo de mulher que eu queria me tornar. Eu desejava estudar, trabalhar, ser independente, mas, acima de tudo, construir minha própria família. O modelo que eu tinha em casa era tão forte que eu não conseguia imaginar outro destino. Meu coração, mesmo sem conhecer ainda o amor romântico, já o esperava. Eu acreditava que, em algum momento,
Alguém cruzaria meu caminho e se encaixaria na minha vida como peça de um quebra-cabeça, do mesmo jeito que eu tinha me encaixado na vida da minha família. Olhando para trás, percebo como fui abençoada em ter uma infância tão plena, mas também reconheço como isso criou dentro de mim uma visão quase idealizada do amor. Eu esperava que fosse perfeito, eterno, intocado por falhas. Eu não entendia ainda que, na vida adulta, o amor exige não apenas sentimento, mas escolhas, sacrifícios, humildade. Eu não sabia que o orgulho poderia destruir o que parecia indestrutível. Crescer em Maceió me deu cenários de beleza infinita, mas também me preparou, de formas silenciosas, para contrastar essa beleza com a dor que viria mais tarde. Eu costumava andar pelas ruas antigas da cidade, observando as pessoas, sentindo o cheiro de comida vinda das casas, ouvindo o barulho das ondas que nunca se cala. Eu tinha uma sensação de que o mundo estava no lugar certo e que nada jamais mudaria essa harmonia. Mas o tempo, com sua força inevitável, mostrou que até as bases mais firmes podem tremer. Hoje, quando fecho os olhos e volto para a infância, lembro da leveza, da segurança, da alegria quase inocente de ser protegida, e é impossível não comparar com a dor que viria depois. Talvez seja por isso que, ao contar minha história, preciso começar aqui, nesse lugar onde tudo era perfeito, para que se entenda a profundidade da queda que veio depois. Porque quem me vê agora falando de arrependimento e saudade, precisa saber que antes houve uma menina que acreditava plenamente no amor. E essa menina, de certa forma, ainda vive dentro de mim, mesmo depois de tudo. Quando a adolescência passou e eu comecei a entrar na juventude, senti que estava atravessando uma ponte entre o mundo seguro da infância e a responsabilidade de construir meu próprio futuro. Foi uma fase cheia de expectativas, marcada por sonhos e descobertas, mas também por inseguranças que, naquele momento, eu não sabia reconhecer. Eu era a filha caçula, cercada de carinho, mas também cercada de uma espécie de proteção que, às vezes, me deixava ingênua diante da realidade. Enquanto meus irmãos mais velhos já traçavam seus caminhos com firmeza, eu ainda me permitia viver envolta em devaneios sobre como seria o meu destino. Naquela época, eu me dedicava muito aos estudos. Sempre fui aplicada, talvez porque meus pais, sendo médicos, transmitiam a importância da disciplina, do esforço e da responsabilidade. Mas ao mesmo tempo em que eu estudava, também alimentava um mundo interno cheio de sonhos. Sonhava em viajar, em conhecer outros lugares, em descobrir quem eu era longe da sombra da minha família. Mas, acima de tudo, eu sonhava em encontrar o amor. Era como se dentro de mim houvesse uma espera silenciosa por alguém que viesse me completar. Alguém com quem eu pudesse compartilhar não apenas dias comuns, mas também grandes projetos e uma vida inteira de cumplicidade. Esse desejo não era vazio. Ele tinha raízes no que eu via dentro de casa. Eu observava meus pais, a maneira como olhavam um para o outro, a forma como se apoiavam nas dificuldades e celebravam juntos as pequenas conquistas. Eu cresci acreditando que o amor verdadeiro era feito disso, da soma de olhares que se entendem, de gestos que se repetem, de uma parceria que atravessa as tempestades. Então, quando me via pensando no futuro, não imaginava nada que não incluísse um companheiro ao meu lado. Para mim, era como se a história só pudesse fazer sentido se fosse compartilhada. Foi também nesse período que comecei a descobrir quem eu era de verdade. Além da filha caçula dos médicos, além da menina protegida. As amizades se tornaram muito importantes. Eu me abria com elas, sonhava junto, contava segredos. Kênia era uma dessas amigas, talvez a mais próxima naquela época. Compartilhávamos risadas, confidências, até mesmo a sensação de que o mundo estava prestes a se abrir diante de nós. É irônico pensar que justamente ali, onde eu buscava apoio e companheirismo, nasceria também um dos primeiros grandes conflitos da minha vida. A juventude em Maceió era leve. As ruas, as festas, os encontros em frente ao mar, tudo parecia prometer uma liberdade infinita. Eu me sentia pronta para viver, para experimentar,
para descobrir o que significava de fato ser adulta. Só que junto com essa sensação de liberdade, vinha também uma pressa de viver, como se eu não quisesse perder tempo, como se tudo precisasse acontecer logo. E foi nesse turbilhão de expectativas que Eduardo entrou na minha vida. Mas antes de falar sobre ele, preciso confessar que naquele momento eu já carregava uma ansiedade silenciosa. Eu queria ser amada, queria ser escolhida, queria sentir que havia alguém que olhasse para mim com a mesma intensidade com que eu sonhava. E talvez por isso, quando Eduardo apareceu, eu não consegui ignorar. Eu vi nele não apenas um homem, mas a possibilidade de concretizar todos aqueles sonhos que eu vinha guardando desde menina. Só que essa chegada não foi tranquila, porque o amor, que eu sempre imaginei como algo puro e inevitável, mostrou sua face complicada logo no início. A presença de Eduardo despertou algo em mim, mas também despertou em outras pessoas à minha volta. Foi nesse momento que percebi que amar poderia significar disputar, que para conquistar alguém, às vezes, era preciso enfrentar até mesmo quem caminhava ao nosso lado. Eu não sabia ainda, mas minha juventude não seria apenas feita de sonhos se realizando. Ela também seria feita de perdas, de escolhas difíceis, de dores que eu jamais pensei que poderia sentir. Era o início de um capítulo novo, mas também o fim da inocência que tinha me acompanhado até ali. Eu tinha 22 anos quando Eduardo entrou na minha vida, e embora eu não acreditasse muito em destino, a forma como tudo aconteceu me fez pensar que certas coisas realmente parecem ser escritas por algo maior. Foi em um fim de tarde em Maceió, quando o sol já se preparava para se esconder atrás do mar, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Aquele cenário parecia o pano de fundo perfeito para o início de uma história de amor. E foi exatamente isso que senti quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez. Eduardo tinha uma presença marcante. Não era apenas bonito, era inteiro. O jeito como caminhava, como olhava, como falava com calma e firmeza, tudo nele transmitia segurança. Era como se ele tivesse dentro de si uma solidez que contrastava com a minha pressa juvenil de viver. Mas eu não fui a única a notar isso. Kênia, minha amiga mais próxima, já o havia notado também. Na verdade, ela falava dele com frequência, antes mesmo de eu perceber o quanto estava envolvida. Para ela, Eduardo era um homem especial, alguém que despertava admiração. Eu sorria quando a ouvia falar, mas por dentro, um conflito silencioso começava a nascer. Como eu poderia competir com ela? Como poderia desejar o mesmo homem que minha amiga já havia colocado no coração? Foi a primeira vez que senti o amor como algo que podia machucar. No início, tentei me convencer de que aquilo não passaria de uma atração passageira. Pensei que deveria me afastar, respeitar a amizade, não me deixar levar. Mas cada vez que eu via Eduardo, era como se todas as minhas defesas desmoronassem. Eu o observava sorrindo, cumprimentando as pessoas, e havia nele uma serenidade que me chamava para perto. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido. O coração disparava, as mãos suavam, e aquela ideia que carreguei desde a infância, de que um dia encontraria um grande amor, começava a ganhar um rosto, um nome, uma realidade. Foi então que percebi que eu e Kênia, sem nunca falar abertamente sobre isso, estávamos disputando o mesmo espaço no coração dele. Os olhares, os gestos, as pequenas tentativas de chamar sua atenção se tornaram quase uma dança silenciosa entre nós duas. E a cada dia, eu me sentia mais dividida entre a lealdade à minha amiga e a força irresistível daquilo que eu estava sentindo. Era uma batalha que eu travava comigo mesma, tentando entender até que ponto poderia ir sem me perder. Eduardo, por sua vez, parecia alheio a essa disputa, ou talvez apenas escolhesse não demonstrar. Tratava-nos com gentileza, mas nunca deu sinais claros de interesse por uma ou por outra. Isso só tornava as coisas mais difíceis, porque alimentava em nós a esperança de que ainda havia uma chance. Eu me perguntava, todas as noites, se ele algum dia escolheria alguém, e se escolhesse, quem seria? Houve um momento em que pensei seriamente em me afastar.
Lembro de uma conversa com Kênia, em que ela falava de seus sentimentos por ele com tanta sinceridade que me doeu ouvir. Naquele instante, tentei me convencer de que não tinha o direito de sonhar com Eduardo, de que a amizade deveria falar mais alto. Mas bastou um olhar dele, bastou uma única conversa em que ele me escutou com atenção, para que todo o meu esforço desmoronasse. Era impossível negar. Eu estava apaixonada. Com o tempo, a escolha foi feita, mas não por mim, nem por Kênia. Foi Eduardo quem decidiu, e ele decidiu por mim. Foi discreto, sem alarde, mas foi claro o suficiente para que eu entendesse. A primeira vez que me convidou para caminhar pela praia ao entardecer, senti que a barreira estava rompida. Foi ali, com os pés tocando a areia fria e o som das ondas como testemunha, que percebi que meu coração não estava enganado. Ele também havia me escolhido. Esse foi um dos momentos mais felizes da minha vida, mas também um dos mais dolorosos, porque naquele instante percebi que a amizade com Kênia jamais seria a mesma. Não foi preciso discutir, não foi preciso brigar. O silêncio entre nós já dizia tudo. Ela se afastou, e eu compreendi que havia perdido algo valioso para ganhar o que, naquele momento, parecia essencial. Foi a primeira vez que entendi que o amor sempre tem um preço. E apesar do vazio que a ausência da minha amiga deixou, mergulhei de cabeça no que eu acreditava ser o início da minha história definitiva. Eduardo havia me escolhido, e isso bastava. O coração, finalmente, parecia estar em casa. Quando eu e Eduardo finalmente nos casamos, foi como se todos os meus sonhos de menina tivessem ganhado forma. Lembro-me do dia em que dissemos sim, a emoção que transbordava no meu peito, a sensação de que, a partir dali, eu nunca mais estaria sozinha. Tudo parecia perfeito. O nosso lar era simples, mas carregava um significado enorme. Cada móvel, cada detalhe escolhido juntos, tinha a marca do nosso amor. Eu acordava todas as manhãs com a certeza de que havia encontrado meu lugar no mundo. Eduardo era mais do que um marido. Era um companheiro, um amigo, alguém com quem eu podia dividir cada pedaço de mim sem medo de julgamento. Os primeiros meses foram de descobertas felizes. O café da manhã improvisado na cozinha, as risadas por coisas pequenas, as conversas que atravessavam a madrugada enquanto sonhávamos com o futuro. Havia uma chama viva entre nós, um desejo constante de estarmos perto, de construirmos algo sólido. Eu acreditava, de verdade, que nada poderia abalar aquela união. Estava pronta para enfrentar qualquer coisa, desde que fosse ao lado dele. Mas logo percebi que não estávamos apenas nós dois nesse casamento. A sombra da família de Eduardo pairava sobre cada momento nosso. Desde o início, eles deixaram claro que não me viam como alguém que faria parte da vida dele. Eu era tratada com desconfiança, como se fosse uma intrusa que atrapalhava os planos já traçados para o filho caçula. As comparações eram inevitáveis. Sempre havia uma lembrança da ex-namorada, aquela que para eles era a parceira perfeita, a mulher ideal que, inclusive, já estava nos Estados Unidos, vivendo a vida que sonhavam para Eduardo. Era doloroso. Cada encontro com a família era uma prova de resistência. Os olhares frios, os sorrisos educados mas distantes, os comentários disfarçados que chegavam aos meus ouvidos. Eles falavam de futuro como se eu não existisse. Mencionavam o quanto Eduardo teria oportunidades lá fora, cercado de irmãos que já estavam bem estabelecidos. Eu me sentia invisível, ou pior, como alguém que deveria ser removida do caminho. Eduardo tentava me tranquilizar. Dizia que não se importava, que eu era a escolha dele e que nada mudaria isso. Havia verdade em suas palavras, mas também havia um peso no olhar dele. Eu sabia que, por mais que tentasse esconder, ele sofria com a desaprovação da própria família. Era como se, a cada ligação vinda dos Estados Unidos, um pedaço da nossa felicidade fosse arrancado. Eles insistiam para que ele se juntasse a eles, que deixasse o Brasil, que retomasse o relacionamento com aquela que eles consideravam sua verdadeira companheira. Eu tentava ser forte. Dizia a mim mesma que bastava o nosso amor, que se estivéssemos unidos, nada poderia nos atingir. Mas dentro de mim, crescia uma angústia. Eu não queria admitir, mas sentia medo.
Medo de que a pressão fosse maior do que nós. Medo de que um dia Eduardo, cansado de lutar, decidisse ceder. E esse medo começou a se infiltrar no nosso casamento como um veneno silencioso. Apesar disso, não posso negar que havia muitos momentos lindos. Nossas caminhadas à beira-mar, os abraços apertados depois de um dia difícil, os olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Era como se estivéssemos constantemente equilibrando amor e dor, alegria e tensão. Eu me agarrava aos instantes felizes, como quem tenta segurar a areia entre os dedos, sabendo que parte dela inevitavelmente escapa. Com o tempo, as pequenas rachaduras começaram a se mostrar. Às vezes, as conversas terminavam em discussões, e muitas dessas discussões nasciam justamente do peso da família dele. Eu me sentia insegura, e minhas inseguranças, somadas ao orgulho que carregava sem perceber, transformavam-se em palavras duras, em atitudes que só pioravam a situação. Eduardo tentava ser paciente, mas eu via a exaustão nos olhos dele. Ele estava dividido, mesmo que nunca confessasse em voz alta. Hoje, olhando para trás, percebo que o nosso casamento foi como uma chama que queimava intensamente, mas que também se consumia rápido demais. Amávamos com força, mas ao mesmo tempo, estávamos cercados de batalhas que não eram apenas nossas. Eu não soube lidar com a pressão, não soube proteger aquele amor como deveria. E no meio do calor das discussões, deixei escapar a oportunidade de ser mais sábia, mais humilde, mais amorosa. Ainda assim, naquela fase inicial, eu acreditava que tudo poderia ser superado. Eu acreditava que o amor que tínhamos seria suficiente para calar todas as vozes contrárias. O que eu não sabia é que, por mais forte que seja um sentimento, quando ele não encontra espaço para respirar, ele se asfixia. E foi isso que, pouco a pouco, começou a acontecer conosco. É difícil admitir, mas sei que boa parte do que aconteceu no meu casamento foi consequência das minhas próprias escolhas. Quando olho para trás, percebo que o orgulho foi meu maior inimigo, silencioso e persistente, corroendo as bases do que poderia ter sido eterno. Naquele tempo, eu acreditava que amar era suficiente, que bastava sentir intensamente para que tudo desse certo. Mas amar não é só sentir, é também construir, ceder, aprender a ouvir. E foi justamente aí que eu falhei. Eduardo era paciente, talvez mais do que qualquer homem que eu já tenha conhecido. Sempre disposto a conversar, sempre tentando resolver as diferenças com calma. Mas eu, muitas vezes, escolhia o caminho mais difícil. Não suportava admitir quando estava errada. Transformava pequenas discussões em tempestades. Levantava a voz quando deveria me calar e insistia em ter razão mesmo quando, no fundo, sabia que estava errada. Era como se uma parte de mim ainda fosse aquela menina mimada pela vida, acostumada a ter tudo sob controle, incapaz de compreender que o amor não é um jogo de poder, mas uma entrega mútua. Houve momentos em que Eduardo estendeu a mão, pedindo apenas compreensão, mas eu não soube enxergar. Lembro-me de uma noite em que ele chegou cansado do trabalho, claramente precisando de silêncio e apoio, mas eu, tomada pelas minhas inseguranças, insisti em discutir sobre assuntos pequenos, detalhes banais do dia a dia que poderiam ter sido deixados de lado. Transformei o que poderia ser um abraço em um distanciamento, o que poderia ser carinho em frieza. E quando a madrugada chegou, nós dois estávamos virados para lados opostos da cama, tão próximos fisicamente e ao mesmo tempo tão distantes no coração. As pressões externas da família dele também alimentavam minhas falhas. Em vez de ser paciente, em vez de fortalecer ainda mais nosso laço, eu me deixava dominar pela raiva. Quando ele recebia telefonemas dos Estados Unidos, eu sentia o sangue ferver. Fazia perguntas afiadas, soltava frases carregadas de ironia, como se aquilo fosse protegê-lo da influência deles. Mas, na verdade, só criava barreiras entre nós. Eduardo precisava de uma parceira que confiasse nele, mas eu o colocava na posição de precisar se justificar a cada passo. E havia ainda a minha imaturidade.
Eu não entendia que casamento não é feito apenas de momentos bons, mas de escolhas diárias. Pensava que ele sempre estaria ali, não importava o que eu dissesse ou fizesse. Essa certeza falsa me deixava confortável demais para não mudar. Eu acreditava que o amor dele era tão grande que suportaria qualquer coisa, e esse foi o erro mais cruel. Porque por mais que alguém ame, ninguém consegue carregar sozinho o peso de uma relação inteira. Eduardo, em muitas ocasiões, tentou me mostrar isso. Ele dizia com firmeza e dor que precisava sentir que éramos um time, que estávamos juntos na luta contra tudo. Mas eu muitas vezes respondia com indiferença ou com palavras cortantes, incapaz de perceber que o que ele realmente pedia era simples: compreensão. Hoje, entendo que cada vez que virei as costas, cada vez que preferi vencer uma discussão em vez de preservar a paz, estava empurrando nosso amor para mais perto do abismo. Existiram dias em que eu mesma sentia o vazio crescer, mas não sabia como voltar atrás. O orgulho é assim. Te prende em uma armadilha onde pedir perdão parece impossível, mesmo quando o coração grita por reconciliação, e eu me deixei prender por ele. Ao invés de estender a mão, endureci. Ao invés de dizer, me desculpe, escolhi o silêncio carregado de mágoa. Hoje, a lembrança desses momentos dói mais do que qualquer outra coisa. Dói perceber que as portas que se fecharam poderiam ter ficado abertas se eu tivesse sido mais humilde. Dói entender que muitas das lágrimas que derramei depois poderiam ter sido evitadas com uma palavra de amor no tempo certo. O casamento não acabou apenas pelos ataques da família dele ou pelas circunstâncias externas. Ele terminou porque eu, em muitos momentos, não soube ser a esposa que Eduardo precisava, nem a mulher que eu mesma sonhava em ser. Essa é a parte mais cruel do arrependimento. Ele sempre chega tarde demais. Eu nunca vou esquecer o dia em que Eduardo me pediu o divórcio. Foi como se o mundo tivesse parado, como se o ar tivesse desaparecido de repente e eu não conseguisse mais respirar. Era uma tarde comum em Maceió, mas para mim o tempo ficou suspenso e aquela cena se repetiria inúmeras vezes depois, como um filme doloroso passando em câmera lenta dentro da minha mente. Nos dias que antecederam esse momento, nosso casamento já carregava sinais claros de desgaste. As conversas eram cada vez mais curtas, as discussões cada vez mais longas. Eduardo parecia distante, não por falta de amor, mas por cansaço. Eu sabia que ele ainda me amava, porque o amor não some assim de um dia para o outro. Mas também sabia que estava exausto. Ele já não tinha forças para lutar contra a pressão da família, contra as comparações com a ex-namorada, contra os telefonemas insistentes que vinham dos Estados Unidos, contra as minhas crises de orgulho e insegurança. Ele estava no limite, e eu, mesmo percebendo, não consegui evitar. Naquele dia, ele entrou em casa mais sério do que de costume. Havia no olhar dele uma mistura de tristeza e decisão. Eu sabia que algo importante estava prestes a ser dito, mas meu coração não estava preparado para ouvir. Sentamos à mesa, e o silêncio parecia gritar entre nós, até que ele respirou fundo e disse as palavras que mudariam a minha vida. Priscila, não dá mais. Eu não consigo continuar assim. Eu preciso do divórcio. Por alguns segundos, fiquei em choque, como se não tivesse entendido o que ele havia acabado de falar. Eu buscava em seu rosto algum sinal de hesitação, alguma brecha que me dissesse que aquilo era apenas uma ameaça passageira, uma tentativa de me acordar. Mas não havia hesitação. Havia dor, sim, mas também havia certeza. Meu coração se despedaçou. Eu chorei, implorei, pedi para que reconsiderasse. Disse que poderia mudar, que faríamos diferente, que ainda havia tanto para viver. Mas quanto mais eu falava, mais eu percebia que as palavras batiam em uma parede invisível. Eduardo já havia tomado a decisão. Não porque não me amasse mais, mas porque já não tinha forças para acreditar que eu mudaria. Era como se o amor dele estivesse soterrado sob camadas de mágoa e cansaço. Lembro de me levantar e andar pela casa, tocando os móveis, os objetos que escolhemos juntos, como se tudo aquilo pudesse testemunhar e impedir o fim. O cheiro dele ainda estava impregnado no travesseiro. As marcas de nossas vidas
ainda estavam espalhadas por cada canto. Eu não conseguia aceitar que tudo aquilo acabaria, que a vida que sonhamos estava sendo desfeita diante dos meus olhos. Ele falava com calma, tentando me consolar, como se quisesse suavizar a dor de uma ferida que já estava aberta. Dizia que eu merecia ser feliz, que talvez o tempo me ajudasse a entender, que a vida precisava seguir. Mas como seguir se cada pedaço de mim estava nele? Como seguir se tudo o que eu queria era lutar, mesmo que já fosse tarde demais? Quando ele finalmente saiu pela porta, senti como se uma parte de mim tivesse ido embora junto. O silêncio que ficou depois foi ensurdecedor. As ruas de Maceió continuavam vivas, com o barulho das ondas e o movimento das pessoas, mas para mim a cidade inteira parecia ter perdido a cor. O mar, que sempre foi símbolo de vida e de esperança, parecia apenas ecoar a imensidão do vazio que havia dentro de mim. Naquela noite, deitei-me na cama e senti o peso da solidão pela primeira vez. A cama era a mesma, os lençóis os mesmos, mas o espaço ao meu lado parecia um abismo. Cada detalhe se transformou em lembrança dolorosa. A xícara que ele usava de manhã, a camisa esquecida no armário, até mesmo a escova de dentes ao lado da minha. Tudo gritava a ausência dele. Foi nesse momento que compreendi, com uma dor indescritível, que o amor, por mais intenso que seja, pode não ser suficiente quando não é cuidado. Que palavras não ditas, gestos não feitos e desculpas não pedidas podem se transformar em barreiras intransponíveis. Eduardo não deixou de me amar, mas deixou de acreditar que eu poderia ser diferente. E essa talvez tenha sido a maior perda de todas. Não apenas o fim do casamento, mas o fim da esperança de reconstruí-lo. A partir daquele dia, nada mais foi igual. Eu havia perdido o homem que escolhi, o futuro que sonhei e a parte de mim que acreditava que o amor era inabalável. Tudo se quebrou, e eu fiquei entre os cacos, tentando entender como seguir. Depois que Eduardo saiu de casa, o silêncio se tornou o meu companheiro mais constante. Era um silêncio diferente de todos os que eu já havia sentido antes. Não era apenas a ausência de vozes ou de ruídos. Era um vazio que parecia ecoar dentro de mim. Uma ausência que gritava mais alto do que qualquer som. As paredes da casa guardavam nossas histórias, mas agora pareciam me acusar, como se cada detalhe do lar que construímos juntos me lembrasse do que perdi. Os primeiros dias foram insuportáveis. Acordar e não ouvir o som dos passos dele, preparar o café da manhã e ver a xícara vazia no armário, abrir o guarda-roupa e encontrar algumas roupas que ele havia deixado para trás. Tudo era lembrança, tudo era saudade. E com a saudade, vinha o peso esmagador do arrependimento. Eu me perguntava o tempo todo, por que não fui mais paciente? Por que não escolhi as palavras certas? Por que deixei o orgulho falar mais alto do que o amor? As respostas nunca vinham, apenas o tormento da consciência de que era tarde demais para mudar o que já havia sido destruído. Passei noites inteiras em claro, revivendo cada discussão, cada momento em que poderia ter feito diferente. Percebia como gestos simples, como um pedido de desculpa ou um abraço no momento certo, teriam feito toda a diferença. Percebia como minhas escolhas, tão pequenas em alguns momentos, haviam se acumulado até se tornarem um muro que nos separou. A sensação era de estar presa em um labirinto onde cada saída me levava de volta ao mesmo ponto. A consciência de que eu mesma havia empurrado Eduardo para longe. Também comecei a enxergar como havia lidado mal com a pressão da família dele. Eu deveria ter sido porto seguro, mas muitas vezes fui tempestade. Em vez de ser o apoio de que ele precisava, aumentei o peso que ele já carregava. Eu exigia dele mais força, mais provas de amor, como se não fosse suficiente lutar contra a própria família para estar comigo. Hoje percebo que, ao invés de me unir a ele contra tudo, eu acabei me tornando mais uma força de desgaste. E isso é uma dor que ainda carrego, porque sei que poderia ter sido diferente se eu tivesse tido maturidade. As lembranças do nosso amor, por mais lindas que fossem, tornaram-se dolorosas. Caminhar pelas ruas de Maceió era como atravessar um álbum de memórias que não podia mais ser vivido.
Cada lugar carregava uma cena. A sorveteria onde rimos até chorar. A praia onde caminhamos de mãos dadas ao entardecer. O restaurante em que ele me olhou como se o mundo inteiro desaparecesse ao redor. Esses lugares, antes cheios de vida, agora eram feridas abertas, lembranças de um passado que eu não podia recuperar. O arrependimento me fez enxergar a mim mesma de uma forma nova. Eu comecei a entender que não era apenas a perda do casamento que doía, mas a perda da pessoa que eu acreditava ser. Sempre me vi como alguém sonhadora, doce, preparada para amar. Mas quando olhei para os escombros da minha história, vi que havia sido também orgulhosa, imatura, incapaz de valorizar no presente aquilo que eu mais desejava para o futuro. Foi como encarar um espelho que mostrava não apenas o rosto, mas a alma. E esse reflexo me fez chorar mais do que a própria ausência de Eduardo. A saudade, no entanto, foi a parte mais cruel. Saudade do toque dele, da forma como segurava minha mão, da tranquilidade que sua presença me trazia. Saudade até das nossas discussões, porque até nelas havia vida, havia a prova de que estávamos juntos. A solidão depois do divórcio não era apenas a ausência de companhia, mas a ausência de alguém que fazia parte de mim. Era como se uma parte essencial tivesse sido arrancada, e eu fosse obrigada a continuar vivendo sem ela. Com o tempo, percebi que o arrependimento não era só um fardo, mas também um professor duro. Ele me obrigou a revisitar cada erro, a entender que o amor não sobrevive apenas de intensidade, mas de escolhas diárias, de humildade, de capacidade de se colocar no lugar do outro. Aprendi, tarde demais para salvar meu casamento, mas talvez cedo o bastante para salvar a mim mesma. Hoje, quando penso em Eduardo, não é apenas com dor, mas também com gratidão. Gratidão por ter vivido um amor tão forte, mesmo que breve. Gratidão porque, através da perda, aprendi sobre mim mesma, sobre minhas falhas e sobre o que realmente significa amar. Mas ainda assim, há noites em que fecho os olhos e imagino como seria se tivesse feito diferente, se tivesse escolhido o caminho da humildade em vez do orgulho. E nessas noites, a saudade volta a me consumir, como se fosse ontem que ele saiu pela porta e levou com ele o futuro que eu sonhava. A saudade foi a herança mais pesada que ficou do meu casamento. É uma saudade que não se limita a uma lembrança distante, mas que invade todos os espaços da minha vida, como se estivesse sempre presente, me lembrando do que perdi. Não é só a ausência de Eduardo como homem, como marido, mas a ausência de tudo que construímos juntos. Até mesmo das coisas pequenas que na época pareciam banais, mas que hoje são tesouros que carrego com dor no coração. Eu sinto saudade do nosso lar, daquele espaço que não era apenas físico, mas emocional. Nossa casa não era grande, mas era cheia de significado. As paredes guardavam risadas, os móveis eram testemunhas das nossas conversas intermináveis, e até os silêncios tinham um sabor especial quando estávamos juntos. Havia noites em que ficávamos simplesmente sentados lado a lado, sem falar nada, e ainda assim era o suficiente. Hoje, quando entro sozinha em casa, sinto como se cada canto gritasse sua ausência, como se a saudade fosse a única presença real que me acompanha. Sinto falta das nossas manhãs, do jeito como ele acordava antes de mim, preparava o café e deixava o cheiro se espalhar pela cozinha, do som da xícara sendo colocada na mesa, do sorriso meio sonolento quando eu aparecia na porta ainda com o cabelo bagunçado. Era nesses pequenos gestos que eu sentia a grandeza do amor. Gestos que agora me atormentam, porque percebo que não valorizei o suficiente enquanto os tinha. A saudade também está nas nossas conversas. Eduardo tinha um jeito de me ouvir que me fazia acreditar que minhas palavras tinham importância, mesmo quando eram apenas devaneios ou reclamações bobas. Ele não interrompia, não julgava, apenas escutava com atenção. Hoje, quando tento falar em voz alta para mim mesma, percebo o quanto é doloroso não ter mais esse olhar fixo em mim, essa escuta paciente que me fazia sentir acolhida. Mas a saudade mais cruel não é dos grandes momentos, e sim dos pequenos. Do toque dele ao segurar minha mão enquanto caminhávamos na praia, da forma como ajeitava uma mecha de cabelo que caía sobre meu rosto,
da maneira como dizia meu nome quando queria chamar minha atenção. São detalhes tão simples, mas que se tornaram insubstituíveis. É nesses detalhes que meu coração insiste em se prender, como se neles houvesse ainda uma esperança de retorno. Há noites em que sonho com ele, e nesses sonhos voltamos a viver nossa rotina, como se nada tivesse acontecido. Sonho que acordo e o vejo ao meu lado, que prepara o café e escuto sua voz ecoando pela casa. Mas então desperto, e a realidade me atinge como um golpe seco. A cama está vazia, a cozinha silenciosa, e a saudade se torna ainda mais cruel, porque me devolve ao vazio depois de me oferecer uma ilusão. A cidade de Maceió também se tornou um cenário de lembranças. Caminhar pelas ruas é como revisitar capítulos da nossa história. A praia onde demos nosso primeiro beijo, o restaurante onde rimos de coisas sem sentido, o cinema em que ele apertou minha mão nos momentos mais tensos de um filme qualquer. Cada lugar é um retrato vivo do que já fomos, e ao mesmo tempo, um lembrete doloroso de que não somos mais. A saudade me ensinou que o amor não desaparece só porque uma relação acaba. Pelo contrário, às vezes ele se intensifica, porque deixa de ser vivido e passa a ser lembrado. E a lembrança é uma prisão invisível, que mantém o coração preso ao passado mesmo quando a vida insiste em seguir. Eu tento, todos os dias, me libertar dessa prisão. Tento aceitar que a vida precisa continuar, que o futuro ainda pode trazer novas possibilidades. Mas no fundo, carrego a sensação de que parte de mim ficará para sempre ligada a Eduardo, ao nosso casamento, ao lar que construímos. Essa saudade não é apenas dor, é também amor não resolvido. É a prova de que, apesar dos erros, apesar do fim, o que vivemos foi real, foi profundo, foi verdadeiro. E talvez por isso doa tanto, porque sei que perdi algo que não se encontra duas vezes na vida. Quando penso em tudo o que vivi, percebo que o divórcio não foi apenas o fim de um casamento, mas o fim de uma versão de mim mesma que acreditava ser inabalável. Eu entrei nessa história acreditando que sabia o que era amar, que bastava sentir intensamente para que tudo desse certo. Saí dela entendendo que o amor, por mais forte que seja, precisa de cuidado, de humildade, de escolhas conscientes todos os dias. Precisa ser alimentado como uma chama que, se negligenciada, se apaga. O fim do meu casamento com Eduardo me deixou cicatrizes que ainda latejam. São marcas invisíveis que me acompanham em cada lembrança, em cada saudade. Mas ao mesmo tempo, também me trouxe lições que, de alguma forma, me transformaram. Descobri que finais não são apenas portas que se fecham, mas também convites para novos caminhos. Descobri que a dor pode ser professora, ainda que seja uma professora dura, exigente, que ensina a golpes e não com palavras suaves. Em muitos momentos, me pergunto se conseguiria recomeçar de verdade. Se um dia serei capaz de abrir o coração novamente, de confiar em alguém, de acreditar que posso viver outro amor. Porque, no fundo, parte de mim ainda está ligada a Eduardo. Não é fácil se libertar de um amor que parecia ter sido escrito nas estrelas. Não é fácil seguir quando cada detalhe da vida cotidiana ainda me traz de volta ao passado. E, no entanto, sei que preciso continuar. Sei que preciso aprender a transformar essa dor em força, essa saudade em memória, esse arrependimento em aprendizado. O divórcio me ensinou a olhar para dentro de mim, a reconhecer minhas falhas, a enxergar que não posso me esconder atrás de justificativas. Precisei encarar minha imaturidade, meu orgulho, minhas escolhas impensadas. E por mais que seja doloroso, hoje sei que essa é a única forma de crescer. Reconhecer que errei e decidir ser diferente daqui para frente. Talvez essa seja a verdadeira essência de um recomeço. Não ignorar o passado, mas aprender com ele. Mesmo assim, existe uma pergunta que me acompanha todos os dias. Uma dúvida que se instala no silêncio das madrugadas e que não consigo calar. Será que o amor de verdade pode renascer depois do fim? Será que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar das feridas, ainda existe um espaço onde eu e Eduardo possamos nos encontrar novamente?
Não sei a resposta, e talvez nunca saiba. Mas essa pergunta, só por existir, já é prova de que dentro de mim ainda há esperança. Ainda há uma chama. Ainda há um coração que não conseguiu desistir totalmente. A vida é feita de finais e de recomeços. Alguns finais são definitivos, outros abrem espaço para novos inícios inesperados. O meu casamento foi um fim doloroso, mas também foi o começo de uma nova consciência, de uma nova versão de mim mesma. Não sei para onde esse caminho vai me levar, mas sei que preciso caminhar. Sei que preciso honrar a história que vivi, não como uma prisão, mas como um capítulo importante da minha jornada. E é por isso que hoje compartilho minha história. Porque sei que não sou a única a carregar dores, saudades e arrependimentos. Sei que muitas pessoas também já sentiram o peso de perder um amor que parecia eterno. E talvez, ao ouvir minhas palavras, encontrem um reflexo, uma companhia, uma voz que diga que não estão sozinhas. Porque finais doem, mas também podem ser a chance de um recomeço. Eu sigo em frente, mesmo com o coração ainda preso ao passado. Sigo tentando transformar saudade em força, arrependimento em sabedoria. E sigo acreditando, ainda que de forma frágil e incerta, que o amor, quando é verdadeiro, nunca morre por completo. Ele pode se transformar, pode se esconder, pode até parecer que desapareceu, mas sempre deixa uma marca. E essa marca talvez um dia seja o caminho de volta. Por enquanto, vivo entre a dor do fim e a esperança de um recomeço. E deixo no ar a pergunta que me acompanha. Será que o amor que marcou minha vida pode renascer, mesmo depois de tudo?